Já está a gravar. Pronto. Está, não está? Estamos a gravar. Pronto, então, uma vez mais, boa tarde. Boa tarde. João. E espero que todos estejam bem. Começamos com um pensamento final do Salmo 33. Uma prece muito bonita. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração e em seu nome santo confiamos. Venha sobre nós, Senhor, o teu amor, pois depositamos em ti a nossa confiança. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje e chamo a vossa atenção para o seguinte. Estas nossas 3 últimas aulas vão ter uma relativa unidade. Porquê? Nós temos tido aulas em que, pela natureza das temáticas e da abundância, da pluralidade dos textos, temos andado a saltar um bocadinho, o que é compreensível e que não é possível evitar, tendo em conta o objetivo que eu me propus, dar-vos uma panorâmica daquilo que me parece que é substancial no âmbito da apocalíptica bíblica, em ordem até, como sempre tenho dito, a compreender melhor o nosso Apocalipse. Porque quando lá chegarmos, vamos ter já um percurso muito significativo para poder entrar. Bem, e então estas 3 aulas vão ter uma unidade relativamente mais próxima, apesar da pluralidade. Porquê? Vamos ocupar estas 3 aulas, e embora já tenhamos falado de muitas das coisas que vamos retomar, mas não de uma forma sistémica, não de uma forma sistemática, agora queremos falar delas de forma mais organizada, mais aprofundada, mais sistematizada. E a temática destas aulas vai ser essencialmente sobre as grandes linhas da teologia dos escritos apocalípticos. Está bem? As grandes linhas, os grandes temas, se quiserem, as grandes temáticas que decorrem, que estão presentes, que foram aprofundadas nos escritos apocalípticos, pelos movimentos, pelos redatores dos textos, porventura pelos inspiradores que estão no centro dos escritos, como temos vindo a falar. Dessas 3 aulas, a primeira é hoje, e nesta primeira de hoje nós vamos ocupar-nos com alguma profundidade sobre as características globais desta teologia. Portanto, vamos ter hoje na nossa aula 2 partes. Uma primeira parte mais longa, que vamos exatamente apresentar a teologia dos apocalípticos na sua, na sua caracterização geral. Que tipo de teologia é esta? Que teologias cultivaram os apocalípticos? A partir de que princípios? Como nos lá apresentam, etc. E depois há muitas outras coisas. Portanto, esta vai ser a primeira parte da nossa aula, que vai ocupar a maioria da aula. Depois, na segunda parte da aula, esta segunda parte não é que tenha intervalo, é a parte final da aula, feita esta caracterização geral. Vimos já na última aula os critérios de leitura. Aqui vamos fazer uma caracterização geral, mais global, sobre as grandes linhas desta teologia. E depois vamos então entrar nos temas que eu escolhi, que eu selecionei como
mais específicos da teologia apocalíptica, da teologia destes escritos. E esses grandes princípios, depois veremos, esses grandes temas, mais que princípios, são esses grandes temas que a teologia dos apocaliptos vai ser. O primeiro é a questão de Deus, que hoje já entraremos, espero bem, o tempo nos vai permitir, já entraremos aí. A questão de Deus. Pois há uma outra questão, também uma outra temática, que também percorre todos os escritos apocalípticos, que é a questão dos anjos, dos seres celestes, no seu dualismo, anjos e demónios, espíritos bons e espíritos maus. Também é essa temática, não abordaremos hoje, abordaremos na próxima aula, e faremos-la acompanhar de um texto muito interessante que eu tinha dito que era possível que mandasse para hoje, mas medindo as possibilidades do tempo e das temáticas que, entretanto, foram sendo desenhadas por mim, reparei que dificilmente poderíamos tomar esse texto hoje e, portanto, protelei-o para a próxima aula. Portanto, não se sintam em falta, porque eu tinha dito, espero que leiam um texto que eu vou enviar. Eu não enviei o texto, mas enviá-lo-ei agora para a Marta, ainda antes da próxima aula. Portanto, um segundo tema será a questão da angelologia, que é um tema muito importante. A terceira questão será a questão do dualismo, dos dois caminhos, dos dois mundos, dos dois universos, do céu e da terra, de anjos e demónios, etc. O dualismo que está muito presente nestes escritos, o mundo presente e o mundo futuro, etc, etc. Um mundo imaginário e o mundo real a que se foge, e o mundo imaginário que se cria. E, finalmente, na última parte, já na última aula, trataremos da questão ética. Da ética destes escritos, da Apocalíptica. Portanto, ora, então, o tema de hoje tem exatamente, ou no temário de hoje, mando-vos exatamente um conjunto de pontos, que são 6. Os 4 primeiros procuram desenhar, apresentar, referir as principais características desta teologia, e é preciso que ela presente para a compreender. É preciso ter um bocadinho presente a singularidade teológica destes escritos para compreender exatamente essa teologia. Se não tivermos presente isto, o mundo específico destes escritos e deste universo, depois vamos entrar em choque, porque vamos ver que estes textos têm características que aparentemente não são compatíveis com aquelas perspectivas teológicas que nós conhecemos, que nos foram ensinadas, que fazem parte dos nossos cânones, dos nossos princípios de fé e dos nossos critérios. Portanto, esta primeira parte vai exatamente dedicar-se a isso, e os 2 últimos slides vamos começar então a fazer uma espécie de síntese da temática sobre a questão de Deus. Claro, não é necessário dizer-vos, porque todos vocês têm já uma compreensão deste universo, de que é possível fazer uma teologia dos escritos apocalípticos. Aliás, essa era uma pergunta que podíamos fazer a nós. É possível fazer uma teologia? Eu iria dizer, possível é. Agora, não devemos estranhar que essa síntese teológica tenha contradições inscritas em si própria. Ou seja, muitas das linhas que definirão essa teologia, muitas vezes são contraditórias. Já vamos ver porquê. E, provavelmente, muitas delas não são coadunáveis com aquelas perspectivas teológicas que nós cultivamos particularmente, e realço isto aqui particularmente,
o Novo Testamento. Veremos no decorrer da nossa análise e, no caso de acharem porventura tudo muito estranho, pois é a ocasião para nos debruçarmos um bocadinho sobre isso. Portanto, é um pouco a este detalhe, a este aprofundamento que hoje a que hoje nos vamos dedicar. E vamos dedicar fazendo uma espécie de percurso muito sumário. Uma espécie de percurso muito sumário sobre os principais temas que esta teologia aborda. E reparai o seguinte: a abordagem teológica, os princípios teológicos que os escritos nos oferecem, tem muito de, primeiro, inculturação. Ou seja, estes escritos inculturam nos seus movimentos princípios que são da teologia bíblica, dos escritos canónicos, mas adequando-os ao seu universo, ao seu mundo, às suas tendências, aos seus credos. Portanto, há aqui uma teologia inculturada em grupos. E mais, alguns destes grupos onde nasceram alguns destes escritos são autênticos guetos. Está bem? Alguns destes escritos nascem em guetos existenciais, vivenciais, históricos, em espaços um bocadinho à margem, principalmente à margem de quê? À margem da vida social e política, contra o que eles lutam, e também à margem do judaísmo oficial, à margem daquilo que são as grandes ideias, os grandes princípios da teologia judaica oficial. Já não estamos aqui propriamente a falar em teologia cristã, apesar de alguns escritos ter havido mãos que meteram lá algumas referências cristãs, não é propriamente em relação à teologia cristã que estes escritos se diferenciam. Diferenciam-se certamente, mas diferenciam-se essencialmente da teologia judaica. Exatamente porque estes escritos emergem a partir de grupos que estão bastante à margem da vida judaica, daquilo que poderíamos chamar a vida judaica oficial. Oficial no aspecto religioso, são grupos que não frequentam o templo. No aspecto institucional, são grupos que vivem à margem das instituições. São grupos que recusam, tanto cavaram fortes rupturas com a sociedade do seu tempo, quer no aspecto social. Porquê? Porque a sociedade do tempo era um pouco mista e estes grupos normalmente são extremistas judaicos exclusivistas. Portanto, não aceitam a identidade que não seja de judeus, presente. São grupos que normalmente cavaram rupturas no sentido da política. São grupos que cavaram rupturas com os governos. Primeiro porque são pagãos, mas se fossem judaicos também a mesma coisa. Com o sacerdócio. Portanto, são grupos que se colocaram à margem das determinações do Sinédrio e até dos próprios textos canónicos enquanto tais. Então, vamos avançar um bocadinho nesta caminhada que vamos fazer hoje, um bocadinho longa e um bocadinho plural, mas também certamente ao fim vai ser enriquecedora para vós. Bem, começo exatamente por fazer uma afirmação fundamental. A apocalíptica não é só um universo literário. Ou seja, eu tenho destacado muitas vezes, e vocês já ouviram isto N vezes, mas porventura é necessário ouvir ainda mais. A apocalíptica é de facto um universo literário. O mundo de escritos
de figurações, de cenários, de narrativas, de visões, de intervenções, de personagens muito, muito diversos. E isso tem traços literários próprios. Ou seja, dito de outra maneira mais simples, a apocalíptica expressa-se num género literário próprio. Um género literário que é simultaneamente atrativo, porque é muito figurativo nas suas narrativas, mas também um universo literário que é muito, muito tenso, porque é muito contrastante, é muito de rupturas. Todavia, isso não é só isso que é a apocalíptica. Porquê? Porque a apocalíptica foi, e os textos mostram-no, um espaço de reflexão teológica. Os grupos que viviam enclausurados, fechados, em ruptura com todas estas instituições que vos referi, que viviam, no fundo, num espaço muito singular, muitas vezes até um espaço muito pequenino em termos de número. Esses grupos fizeram a sua reflexão teológica. É verdade que a fizeram tendo como base primeira, não exclusiva, mas tendo como base primeira a própria escritura. Eu já vos disse, e é sempre importante, essa é uma das primeiras afirmações que eu faço quando trato esta temática, inclusive o Apocalipse, a grande fonte da apocalíptica judaica canónica ou não canónica é a escritura. E nós vimos-lo até pelo recurso aos personagens que são os narradores em muitos livros. Os Enoques, os Baruques, os Esdras, os patriarcas, etc. Os próprios narradores são personagens bíblicos. Se nós nos retirarmos do contexto bíblico, eles como que perdem sentido. Portanto, eles estão lá. O que não estão é apenas reduzidos e configurados à maneira da escritura. Portanto, a apocalíptica é um espaço de reflexão teológica. Os movimentos apocalípticos tinham, forçosamente, de criar a sua teologia, que não contradizendo absolutamente a teologia canónica, incutia-lhes esperança, incutia-lhes horizonte, permitia a esses grupos alimentar a esperança de um futuro próximo ou intermédio. Um futuro a curto prazo, um futuro a médio prazo, um futuro a longo prazo. Mas era uma teologia que os animava nisso, fundada quase sempre na bondade de Deus. Mas é uma bondade que é muito diferente da nossa cristã. Embora muitas vezes está próxima da bondade de Deus do Antigo Testamento. A seguir haverá farei uma referência que vem diretamente em consonância com isto. Portanto, estes grupos vão criar novas perspectivas, vão criar novas motivações e, consequentemente, têm novas dinâmicas. As novas perspectivas estão muitas vezes marcadas pelo hoje da vida deles, pela vida que estes grupos têm, pelo ambiente isolado em que se inscrevem, em que labutam. Ou então, não é só isolado, muitas vezes é fugidio, é escondido. Muitos destes grupos passam a viver quase como uma espécie de clandestinidade. Há movimentos de caráter apocalíptico que são essencialmente, face às organizações da sua época, são clandestinos. E isso gera naturalmente também uma espécie de teologia clandestina. Mas essa teologia clandestina não é para os fazer esmorecer, é mais para os motivar
incutindo nesses mesmos grupos a sua singularidade. Eles são os únicos que têm acesso às tais tábuas da revelação que foram escondidas, não foram dadas a Moisés e que foram guardadas para os últimos tempos. Eles gravitam, fazem construir ou constroem a sua teologia a partir um bocadinho desta experiência de vida difícil, mas com o fim de quê? Com o fim de criarem uma dinâmica que os aproxime, que lhes dê uma identidade e os singularize. Eu diria quase, nestes grupos apocalípticos, podíamos dizer que está presente aquela máxima popular: somos poucos, mas somos bons. Muitos destes movimentos são pequenos, mas eles sentem-se os bons. E isso dá-lhes naturalmente motivações. Motivações para quê? Motivações para não esmorecer, para não baixar os braços, para continuar a sua luta. Luta esta que nem sempre é luta de armas, mas também há grupos que enveredam por aí. Mas, no geral, é a sua luta espiritual, é a sua esperança reforçada, é as dinâmicas que estes mesmos grupos vão assumir para se manterem vivos, para não se deixarem assimilar e dissolver. Isto, naturalmente, vai dar origem a novas concepções teológicas. E uma destas novas concepções teológicas passa por aquilo que há pouco vos referia e que vai estar, depois vamos desenvolver mais adiante, uma espécie de dualismo ético, mas essencialmente uma espécie de dualismo ontológico. Ontológico em que sentido? Há o bem e há o mal. São duas entidades. Eles são aqueles que se encontram na esfera do bem. E logo, portanto, isso permite-lhes, por exemplo, uma concepção que decorre daqui, é o exercício de uma justiça à maneira do próprio grupo. O grupo sente que deve aplicar uma justiça punitiva. Punitiva sempre para os outros. Estes grupos, não há ninguém mau dentro do grupo, mas isso é sempre assim, não é? Os nossos grupos, os nossos partidos, os nossos movimentos, os que lá estão são sempre angélicos. Às vezes são diabos, mas são sempre angélicos. Agora aqui exatamente um bocadinho este dualismo de que eles são os únicos bons, todos os demais são demónios, são maus, constroem o mal, não constroem o bem, levam a fazer, por exemplo, uma perspectiva teológica, um Deus profundamente justiceiro. Isto é uma consequência enorme. Um Deus profundamente punitivo. E vede, há pouco referíamos o Novo Testamento. Essa mensagem do Deus profundamente punitivo, já em muitos textos do Antigo Testamento não é concebível, noutros está presente, especialmente aqueles ligados à escola e às tradições da lei, da Torá, era preciso aplicá-la e por isso era preciso justificar essa aplicação com exortações de que de outra forma havia um castigo. Estes grupos vão exatamente construir um Deus justiceiro que há de fazer vingar as suas causas, os seus princípios, as suas motivações. E há de castigar aqueles que estão do outro lado, aqueles que não são neles. Para isso recorre-se, muitas vezes, a representações muito vinculativas. O que é que quero dizer também com isto? Representações, por exemplo, a função dos anjos. Devem vir castigar, devem vir punir, devem vir preparar um julgamento. É a representação de um juízo, de um julgamento permanente, quase.
em que Yahvé vai exercer uma justiça para vingar aquela construção também teológica que aparece muito, não está exclusivamente, aparece também algumas vezes em alguns profetas, esta construção teológica do dia da ira, do dia do julgamento, do dia de Yahvé. Yahvé tem um dia em que vai intervir para restabelecer uma ordem que foi desorganizada, que deixou de ser ordem, que se transformou em desordem. A ordem do mundo foi pervertida pelo pecado, mas, acima de tudo, pelos pecadores. E os pecadores aqui são, naturalmente, aqueles que se identificam com a opressão. Não são os pecadores dos pensamentos contra dos pensamentos que às vezes temos, a pensar mal das pessoas. Não. São, no fundo, aquele pensamento de considerar os outros sempre como inimigos de Yahvé, e é Yahvé que há de vir por isso a descoberta. Portanto, este novo universo representativo, em que muitas vezes entram os demónios, olhem, os espíritos e os animais ferozes, as simbólicas próprias do mundo apocalíptico passam por aqui. Essas figuras são normalmente figuras que vêm para castigar, para punir, para fazer vingar algo que é a aposta destes grupos. Estes grupos apostam numa espécie de confrontação. Isso vai depois, por exemplo, em Qumran, dar origem a um livro notável, que também é um livro profundamente apocalíptico, que é o livro da guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Não há expressão mais dicotómica, mais contrastante, que cria maior ruptura que exatamente este escrito. A guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Para quê? Para apressar a vinda do Messias, para apressar a chegada do tempo definitivo. Isto traduzido em termos práticos, para limpar do meio do povo aquilo que estes grupos consideram ser os pecadores, normalmente identificados com os pagãos, mas também com alguns dentro. E depois temos também, neste contexto, a criação de novos horizontes. O que é que eu chamo estes novos horizontes? Isto também passa um bocadinho pelo mundo do judaísmo, mas muito aqui no mundo do judaísmo com estes traços. É o tempo presente, dizíamos há pouco, não importa, não existe, é um tempo mau, é um tempo de sofrimento, é um tempo de perseguição, é um tempo em que não podemos traduzir, experimentar, viver a nossa verdadeira identidade, não a podemos pôr em ação. Então, o que é que há? Nós projetamos-nos já no futuro. Vede como no nosso Apocalipse do Novo Testamento, a esperança do futuro é um elemento fundamental. Só que essa esperança é sempre centrada na pessoa de Jesus, ou, se quisermos, na pessoa do Cordeiro, que há de vir e que, pelo seu mistério pascal, realiza já, ou está a realizar já essa vinda. Aqui há sempre uma projeção para um mundo futuro que há de acontecer depois de um cataclismo. Ainda há dias, ouvias num destes últimos domingos, não foi este domingo, creio que foi o anterior, que falava exatamente das forças da natureza, do céu, que tudo será desorganizado, desconstruído, tudo será abalado. Para quê? É para que tudo desapareça? Não, é para que possa emergir uma realidade nova. É que possa abrir ao futuro novo, que é aquilo em que estes movimentos esperam. Mas esperam-no sem presente. Dito isto,
há uma espécie de escatologia, horizonte final, que não tem um kairos, ou seja, não tem um tempo de graça, não tem um tempo de salvação. A salvação é um clique. A salvação é um clique que há de acontecer, que é obra de Yahvé, que é obra de Deus, e de um momento para o outro abre-se esse novo mundo. E por isso a história é exatamente, no que importa não é a história agora, como nós a pensamos, o hoje. A história é aquilo que há de vir, é o novo mundo que vai ser construído. Essa é que é a verdadeira história. Para já nós estamos ainda apenas na porta de entrada. A história começa verdadeiramente quando este universo vai entrar. Deixa-me pôr aqui o modelo de apresentação, a ver se dá mesmo. Bom, agora isso, deu, mas... isso tem que avançar. Bem, agora vou avançar. Pronto, de qualquer forma, temos aqui um quadro rico de ideias e da definição daquilo que é este universo teológico que complementa e que assenta neste mundo específico literário. E avançamos então um bocadinho mais. Ora, dizia-vos eu, que tipo de teologia temos aqui nos escritos apocalípticos? Pois, algumas das características desta teologia, algumas das características resultam, eu diria, são características circunstanciais, ou seja, resultam de circunstâncias e não são propriamente fundamentos de fé. Explicitando melhor isto, de acordo com as circunstâncias históricas em que estes grupos se situam, eles criam uma teologia que os anima a superar essas mesmas circunstâncias. É isto que eu quero dizer. Por isso, muitas vezes, esta teologia tem um cunho profundamente nacionalista, contradizendo por exemplo, a universalidade de Deus e da criação, realçando aspectos que contradizem a própria condição humana. E por isso, na sequência do que já dizia no mail anterior, esta teologia emerge, aparece, surge, nasce à margem dos círculos oficiais. Vamos já ver um bocadinho de o que são estes círculos oficiais. São as escolas teológicas ou então as instituições que servem de padronização. E existe isso no judaísmo? Poderias vós perguntar? Claro que existe. É isso que nós chamamos a canonicidade. Quando falamos da canonicidade dos textos, não estamos a falar de um decreto, estamos a falar das instituições que conferem a estes escritos uma representatividade, uma apetência para que essas verdades afirmadas sejam tidas, aceitas, consideradas como os verdadeiros paradigmas, ou se quiserem, as verdadeiras fronteiras daquilo que é a fé do povo eleito. Ora, estes teorias apocalípticos vai nascer à margem destes círculos oficiais. Não é uma teologia que vá buscar, dito em termos de hoje, que vá buscar o Nikilovstat, ou seja, a aprovação nem do Sinédrio, nem do sacerdócio, nem da Assembleia das Assembleias do povo de Israel, nem mesmo dos grupos que, enfim, que tenham mais alguma consistência teológica. Não é uma teologia que nasce à sombra da oração do templo, da piedade oficial de Israel. Portanto, é uma teologia que nasce muito à margem destes círculos oficiais. E depois, é uma teologia que não se rege por princípios fixos. É muito variável. Depende muito das circunstâncias históricas.
Deus é misericordioso nos textos, quando é para estes grupos, mas é profundamente severo, punitivo, por vezes até cruel, quando é para os demais. Não há uma uniformidade, não há um ato de crer fundado numa verdade que seja, ou em verdades que sejam lineares. Estas verdades estão muito condicionadas pela experiência histórica dos grupos, onde elas ganharam consistência. Nós vamos ler um livro e ele apresenta-nos um Deus de uma determinada, com um determinado colorido, e vamos a outro livro e apresenta-nos um Deus com outro colorido. Ou seja, com outras características. Depende um bocadinho daquilo que o próprio grupo propõe, aquilo que são os seus cânones, e fundamentalmente, eu acho que tenho de dizer isto muitas vezes, principalmente conforme as experiências vivenciais, existenciais, tantas vezes dramáticas, traumatizantes, destes fiéis, destes eleitos, destes membros destes grupos. Isso é sempre importante tê-lo presente. Portanto, é uma teologia que goza de grande liberdade. Exatamente, eu aqui poderia ter escrito de grande instabilidade. É uma teologia que não tem uniformidade. É uma teologia que muitas vezes se diz o contrário de uns escritos para os outros. Portanto, esta liberdade depende de quem? Depende dos mentores dos próprios grupos. Estes grupos têm mentores, têm orientadores, têm videntes, têm intérpretes. Já vimos isso um bocadinho até no livro de Daniel. Daniel é uma espécie de mentor e intérprete daquele grupo que, provavelmente, ao tempo dos Macabeus, reage contra a opressão dos gregos na Palestina. E aquele cenário faz criar também em Daniel princípios que vão para além de outros textos. Teríamos de agora olhar até figurações, a figura do Filho do Homem, concretamente, a presença nas nuvens, o vir de forma irrompe na história, a figura do ancião que representa Deus, etc. Portanto, esta teologia é uma teologia que eu diria quase, não é quase possível canonizá-la. Não é possível defini-la, porque ela varia muito de escritos para escritos. Está bem? Portanto, é importante ter isto muito presente. É uma teologia que não tem fórmulas precisas. É muito difícil, muitas vezes, definir aquilo que se afirma numa fórmula de credo. O judaísmo sempre teve fórmulas. Deus libertou-nos de mão forte e braço estendido. Tirou-nos do Egito pela força do seu braço, conduziu-nos, deu-nos uma terra, um credo. Escuta Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta Israel, o Senhor teu Deus é o único, a unicidade de Deus. E depois tudo isto vai obedecer um bocadinho a isso. Aqui não, as fórmulas não são precisas, são muitas vezes adequadas às circunstâncias. Não são rígidas, exatamente, não são precisas, não são permanentes. E não são canónicas, nunca foram submetidas às instituições que dão consistência a estas verdades que fazem parte do credo destes grupos. Portanto, estes grupos têm um credo, e esse credo varia de grupo para grupo, e nunca foi... Quem é que define a canonicidade, a uniformidade, ou melhor dizendo, a valência, o valor desses princípios? É o próprio grupo. Nunca esses textos foram avaliados, ou seja, foram submetidos aos textos, às instâncias comunitárias, como depois vamos ter para o judaísmo em muitos momentos, e principalmente quando o judaísmo tem de mudar
tem de se adaptar após a destruição de Jerusalém no ano 70, como sabeis, após o fim do culto e do templo, o judaísmo teve de se reconfigurar. Vai necessitar de outras bases, umas bases que sejam flexíveis em função das circunstâncias. Eu diria, umas bases que não nos prendam à rigidez do lugar, por exemplo, do templo, não nos prendam à rigidez de uma classe, por exemplo, os sacerdotes, não nos prendam ao espaço de uma terra, porque já não temos Jerusalém, já não temos terra de Israel, mas um conjunto de princípios que nos permita viver, andar, estar onde vai ser possível estar e manter a nossa identidade. Ora, aí, naturalmente, o judaísmo teve a necessidade de definir esses princípios. Então temos o célebre concílio, que já ouviste muitas vezes, o célebre sínodo judaico, não confundam, não vão-me depois dizer, o primeiro sínodo da Igreja Cristã foi o sínodo de Jerusalém, com os apóstolos, e o segundo foi o sínodo de Abner. Não, o sínodo de Abner é um conselho, é uma assembleia que durou bastante tempo dos judeus, que num ato, aí podíamos dizer num ato sinodal contínuo de diálogo, de procura, de busca, definiram as novas canonicidades ou as novas formas do seu cânon. Ora, esta teologia apocalíptica nunca foi sujeita a isso. Estes escritos nunca passaram por esse, vamos dizer, por esse crivo, nunca passaram por essa peneira, onde se avalia o que é consistente, o que não é. Estás a ver? Portanto, estes escritos têm uma grande liberdade, como digo antes, e por isso as fórmulas são muito flexíveis, muito adequadas às circunstâncias, as fórmulas não são rígidas e, acima de tudo, não têm uma consistência canónica. E por isso é muito fácil encontrarmos nestes escritos princípios que se contradizem entre si. Afirmações que estão no oposto de outras. Exatamente porque é uma teologia que emerge à margem dos círculos oficiais. Ninguém lhe dá uma consistência permanente. Nasce a partir dos grupos, como vos dizia, nasce a partir dos movimentos e não tem a tutela das instituições. São as instituições que conferem tutela, que conferem o placet, o sim, está de acordo, e estas instituições não entram nestes escritos. Ou seja, os grupos onde estes escritos nascem, proliferam e se afirmam, estão à margem exatamente destas instituições. Dito até de uma forma mais cruel, estão em ruptura com estas instituições. Estão em ruptura com o sacerdócio porque se deixou colonizar pela cultura grega. Estão em ruptura com o sinédrio porque são complacentes contemporizam com os pagãos, com os romanos, no caso romanos, ou antes com os gregos, ou depois também com as diferentes fases do Império. Portanto, estes grupos estão em ruptura com as instituições. E como estão em ruptura com as instituições, eles não vão ter esta compatibilidade canónica, afirmativa, dogmática, teológica, com aquilo que são os grandes princípios da teologia bíblica. Aliás, é importante ter presente apenas ter presente também que esta teologia não procura a canonicidade. Os escritos apocalípticos não procuram, não se preocupam, não têm como preocupação sua ver se aquilo que dizem está ou não está de acordo com os grandes princípios da fé bíblica. O que importa é que
que corresponde àquilo que são os anseios, as esperanças e os desejos destes grupos. Vão perceber? Há como que uma espécie de teologia privada. Há quase como se eu tivesse um grupo com meia dúzia de vocês que aderem a estas aulas, nos reuníssemos e formássemos aqui uma teologia à nossa maneira, porque achávamos bonita, porque era agradável, porque expressava aquilo que desejávamos, etc, etc, e a quiséssemos depois difundir. Estes grupos, estes escritos, não passaram, como já vos disse antes, pelo crivo, pela peneira, pela balança da canonicidade. A canonicidade é uma espécie de balança. Vê se aquele escrito tem o peso necessário para afirmar os princípios de vida que norteiam a fé. A canonicidade é uma espécie de caminho por onde que percorremos, por onde entramos, e, portanto, ela estabelece-nos as fronteiras, não fugir dali nem para um lado nem para o outro. Isso é um bocadinho o cânon. Estes grupos têm umas fronteiras que têm a ver com a sua própria experiência e não com aquela que é a verdade bíblica. E então o que é que esta teologia procura? Esta teologia procura simplesmente dar respostas aos anseios, ou fundamentalmente, não diria só, mas fundamentalmente dar respostas aos anseios destes grupos. Satisfazer, preencher o vazio, o isolamento, a responder à perseguição e ao ambiente difícil em que estes grupos vivem. E, portanto, interessa um conjunto de princípios teológicos para orientar, para seguir, para pôr em prática. E isso, embora decorra e venha da Bíblia, muitas vezes contradiz a própria forma, as fórmulas da afirmação dos princípios da teologia bíblica. É uma teologia, isto é muito importante ele presente, é uma teologia que não vem de cima, não é definida como nós hoje temos a experiência da Igreja, cada vez, enfim, na nossa Igreja vamos caminhando para ouvir, ter as sensibilidades a partir também da vivência eclesial, mas durante séculos os nossos princípios teológicos eram definidos a partir do centro. Eram definidos a partir do centro. O Papa e o seu colégio defendiam os grandes princípios, dito de uma maneira muito sistémica, vinham de cima para baixo. Esta teologia dos círculos apocalípticos não nasce do grupo e depois é proposta, depois é redigida. Nasce a partir dos membros da seita e do grupo e em função das necessidades destes grupos, em função das circunstâncias vivenciais, existenciais, as circunstâncias de confronto, as circunstâncias e as necessidades de confronto perante os adversários, que são os outros, para dar consistência ao grupo. Portanto, é o grupo que muitas vezes dá expressão a estas fórmulas em que é apresentada, em que é definida, ou em que são definidos os princípios teológicos. Portanto, é uma teologia de base. Podemos dizer assim, há aqui qualquer coisa, enfim, não gostava de entrar por aqui, porque isto depois precisava ser muito bem esclarecido e nós não temos tempo para estar aqui a dialogar e a escalpelizar tudo isto, mas é um bocadinho uma espécie de teologia de base, não é? Que já teve marcas históricas que muitos conhecemos e que muitas vezes aparece a parte que tem a função mais de canonizar, de normalizar, de dar a expressão universal às verdades da fé, naturalmente muitas vezes em contradição, em contraposição com isso. E, portanto, esta teologia dos apocalípticos está muito nesta ligação.
Avançamos um pouco mais ainda, portanto, eu estou assim a fazer um percurso, como vos disse, e a ser um bocadinho rápido, mas é também para termos presente este enquadramento, que é complexo, mas que é importante e que certamente ajudará, porque muitas vezes nós vemos nas referências, nas citações, nos textos paralelos que nos entram hoje pelas mãos dentro, muitas destas situações, e às vezes há muita gente que fica desorientada acerca disso. Bem, é uma teologia muito plural. Quando eu digo que é uma teologia muito plural, interrogando-me, ou se me interrogarem, poderão perguntar-me o que é que quer dizer com isso. O que quer dizer com isto é exatamente aquilo que está na segunda parte da frase. É uma teologia plural porque não se pode quase falar de uma teologia dos apocalípticos. São tantas teologias, ou são quase tantas teologias, quantos são os escritos apocalípticos. Embora haja alguma proximidade naqueles que estão dentro da mesma cadeia. O que é que significa estarem dentro da mesma cadeia? Os textos de Enoque têm todos, ou têm um conjunto de princípios e de formulações que estão muito próximas de uns escritos para os outros, sobre a tutela desta figura bíblica, embora depois também apresentem diversidade entre eles. Os 12 patriarcas têm proximidades de natureza teológica que os aproxima, eles são filhos de uma época, são testemunhas de uma realidade, transmitem uma mesma herança, eles são a base da confederação bíblica, da confederação hebraica que vai dar gênese, que vai dar origem ao povo de Israel. Portanto, há ali princípios unificadores, mas depois cada um tem os seus traços, por exemplo, escritos em que não se destaca muito a questão do messianismo futuro e outros menos. Uns se ocupam mais das questões das origens, da criação, e outros muito mais com as questões do fim, etc. Portanto, mas é importante ter sempre presente que há aqui de facto, uma pluralidade de teologias. E os escritos apocalípticos são tão díspares, embora muitas vezes as formas literárias sejam muito próximas, os conteúdos são muito díspares, são muito diversificados, que por isso é fácil podermos dizer que há aqui uma teologia plural, ou se quiserem, um conjunto de teologias onde podemos encontrar pontos comuns, é lógico. Quase todos os escritos apocalípticos ocupam-se do princípio e do fim. Ocupam-se dos anjos. Têm muito como centro visões e sonhos, interpretações de sonhos e visões. Reportam-nos muito para o espaço celeste, o espaço angélico, para os céus, como, por exemplo, o livro da Ascensão de Isaías, para os 7 céus. E nesses 7 céus, a pluralidade das descrições é muito interessante. Portanto, temos aqui cenários, temos aqui princípios, temos aqui elementos que mostram, de facto, esta pluralidade. Portanto, ninguém pode ir ler estes escritos todos à procura de encontrar uma uniformidade nos textos. É mais fácil, vou dizê-lo, encontrar uniformidade em questões de natureza literária do que em questões de natureza teológica. É mais fácil encontrar unidade em questões de natureza formal, simbolismos, símbolos, números, representações que muitas vezes são comuns a vários escritos, do que encontrar afirmações de caráter doutrinal ou teológico que sejam comuns em muitos destes escritos. Mesmo quando, como há pouco referi, os escritos estejam unificados por um personagem central,
há ali muita diversidade de uns textos para os outros nas próprias afirmações. Está bem? Portanto, é mais um princípio a ter em conta. Portanto, estás a ver? Eu estou aqui a dar-vos um bocadinho um leque alargado de princípios que depois, nem todos aparecem em todos os escritos, mas que ajudarão a ter presente nos escritos que vamos ler. Outra questão que também caracteriza muito esta teologia dos apocalípticos. Ela é fundada em tradições populares, não em princípios eruditos. Princípios, tradições populares que se criam muito à base de seres angélicos, seres às vezes até mitológicos, que fazem parte de um imaginário muito rico das culturas médio-orientais, as culturas do Médio Oriente, daquele cruzamento cultural entre o mundo egípcio, mesopotâmico, Canaã, mais tarde babilónios, até depois com os gregos, com os persas e com os gregos, e com outros povos, com outros grupos locais, nós temos aqui todo um fervilhar de tradições populares que muitos dessas figurações, desses princípios, desses dualismos vão depois entrar nesta própria tradição apocalíptica. Na escritura, principalmente no livro do Deuteronômio, Josué, Juízes, e 1 de Samuel, depois menos, mas até aqui, há advertências constantes para que os hebreus, quando chegarem à terra, não se misturem com os povos locais, não sigam os seus cultos, não adotem os seus costumes, não entrem nas suas festas frequentando os seus lugares. Não participem, olha que coisa estranha que seria tão bonito, não participem nas suas danças e nas suas festas, nos seus banquetes. Exatamente para quê? Para diferenciar exatamente aquilo que era um paganismo reinante, polifacetado do mundo médio-oriental, que não era compatível com o monoteísmo bíblico. Os apocalípticos vão defender o monoteísmo, disso não há dúvida. Se há verdade que é comum à Escritura e aos escritos apocalípticos no que diz respeito à teologia, é o monoteísmo, é o Deus único. Mas as suas representações e muitas das tradições em que este monoteísmo é apresentado têm laivos, têm sons, têm coloridos tipicamente populares locais, de tradições locais. Isso é uma característica que está também muito presente. Claro, podíamos estar aqui longamente a discutir porque é que isso acontece. A meu ver, acontece por uma coisa. Estes grupos isolam-se dos movimentos oficiais. E eles têm de ter mundo, têm de ter universo. Isolam-se não apenas fechando sobre si próprios, mas muitas vezes isolam-se geograficamente falando. Deslocam-se para outros espaços. E, naturalmente, aí vão encontrar a necessidade de alguma abertura, de algum convívio, de alguma enculturação, e essas tradições populares entram também nas suas formas de expressão e nas suas formulações, nas suas representações das verdades em que acreditam. É uma teologia com raízes ancestrais, de longa data, e por isso quase que não há escrito apocalíptico que não trate dos problemas da criação, por exemplo. Não trate da questão das origens do pecado. Não trate de um tema que a Bíblia também aborda, mas muito rapidamente, que é a queda dos seres celestes. Tudo isso faz parte um bocadinho de um mundo, de um contexto de cultura ancestral
em que o judaísmo também teve por onde passou. Por onde, até se ir distanciando, purificando, até encontrar a sua identidade específica, o judaísmo partilhou muito daquilo que era o mundo e o ambiente local. E atenção, o judaísmo não é só aquele que viveu na Palestina. É aquele que passou pelo mundo egípcio, de onde trouxe as suas cargas. É aquele que passou pelo mundo de Babilónia, onde se viu confrontado com um folclore e um universo religioso completamente desconforme àquilo que eram as suas verdades. E isso entrou, e isso muitas vezes leva para estas expressões ancestrais em que as próprias verdades da teologia apocalíptica se vão, a forma como se vão afirmar. E nesta teologia há dois grandes polos, ou seja, dois grandes centros de abordagem. Isto também é muito comum, percorre quase todos os escritos. Há dois grandes temas, dois grandes polos, dois grandes centros que ocupam muito da reflexão apocalíptica nestes escritos. Estes dois polos são Deus e a história. Deus, no fundo, sempre afirmado como o Criador, como o julgador, como aquele que orienta a história. Isso vamos vê-lo quando falarmos da questão de Deus aplicada ao povo de Israel. Deus é aquele que orienta o povo. Portanto, há aqui uma centralidade que não é negada, bem pelo contrário, também é afirmada pelos apocalípticos. Porventura, muitas vezes com fórmulas e roupagens diferentes, maneiras de afirmar diferentes, mas a centralidade de Deus está aí. E do outro lado, um grande tema da apocalíptica é o juízo à história, julgar o tempo e definir o seu horizonte. Ou seja, dito isto, situar o presente e antecipar o futuro, avançar para o futuro. E, portanto, há sempre aqui uma dicotomia grande e uma oposição grande. O presente em que estes grupos vivem é mau, já vos disse, é mau porque é de perseguição, mas também é mau porque é o tempo em que a maldade impera a injustiça, impera a violência, impera a perseguição. Às vezes são os grupos que são perseguidos. Ou então que se marginalizaram e sentem isso como o resultado de uma perseguição. E nesse sentido, a história do presente quase que não existe. Há uma verdade que nós dizemos em teologia: a história é o kairos, é o tempo da salvação. No apocalíptico, a história nunca é kairos, porque não é tempo de salvação. É tempo de sofrimento. Nunca é tempo de libertação. É tempo de prisão. É tempo de trevas. Então, o que é o tempo da salvação? Isso é o futuro que ainda vai chegar, para o qual estamos a caminho. E esse é que é o tempo definitivo. Os apocalípticos nunca vivem no seu tempo. Vivem a pensar no tempo que há de vir. Também há muitos cristãos que acontece isso. Vede a forma como São Lucas termina o Evangelho. Não fiqueis a olhar para o céu. Olhai para o tempo que tendes, trabalhai-o e aguardai que o Senhor há de vir. Portanto, esta teologia também tem
um dos objetivos desta teologia é exatamente desvalorizar o presente e projetar, antecipar como o grande paraíso aquilo que há de acontecer. E para os apocalípticos esse acontecimento está à porta. Não é, estão a ver, não é um acontecimento distante. Eu cito muitas vezes aquela célebre frase da segunda carta de São Pedro. Irmãos, porque é que estáis inquietos sobre a vinda do Senhor? 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Esta é uma afirmação que tem exatamente tem a ressonância desta realidade. Há na Igreja das Origens, naturalmente, uma esperança apocalíptica, não de longa distância, mas de a curto prazo. E vendo que ao longo da história, enfim, isto dava pano aqui para grandes análises, houve sempre tentações de fixar, de anunciar, de aproximar este futuro. Desde o tempo de Joaquim de Fiora, e não só, mas já antes. Os movimentos, a esperança apocalíptica dentro do cristianismo começa logo no século III, e antes, já está na Igreja Primitiva das Origens, mas depois na Patrística, no século III, já há movimentos que protagonizam uma vinda imediata. E depois, na Idade Média, de que é a expressão maior, este movimento à volta de Joaquim de Fiora, e depois no século XIX, finais do século XVIII, XIX, começou nos movimentos das igrejas reformadas, formando autênticas novas igrejas, como os adventistas, por exemplo, como são as testemunhas de Jeová. Não sei se se pode chamar uma igreja, mas em que de facto é anunciado num prazo muito curto o início dessa era escatológica, da instauração desse paraíso. Portanto, não é uma questão apenas do passado, é uma questão que percorre, ou seja, a apocalíptica judaica é aquela que está ligada ao judaísmo. Mas a apocalíptica, os movimentos apocalípticos não se esgotam no mundo, no pensamento, na identidade judaica. Mesmo alguns movimentos sociais revolucionários têm uma fortíssima carga apocalíptica. E por isso alguns também foram inspirados, ou pelo menos tiveram a colaboração de alguns pensadores judeus. Portanto, estes horizontes, ou melhor dizendo, este situar, anunciar o futuro, muitas vezes é reler o presente em chave escatológica. O tempo é mau, projetamos um tempo bom. Avançamos um bocadinho mais, que eu queria chegar ao fim de hoje, e então temos aqui uma nova afirmação. Temos aqui uma nova afirmação que diz isto exatamente. A teologia apocalíptica é o espelho do judaísmo. Porquê é que é o espelho do judaísmo? Porque é o espelho da fragmentação judaica. Aquilo que era o judaísmo na sua diversidade de grupos e de movimentos, foi-se fragmentando e depois vingou um centro, que é aquele que vai ser o do rabinismo. E o rabinismo considera-se o verdadeiro herdeiro do judaísmo, são do judaísmo puro, do judaísmo conforme a Escritura. Mas essa pretensão do rabinismo fragmentou o próprio judaísmo em muitíssimos grupos. Porquê? Nem todos aceitaram a realidade, a nova realidade que decorre
ou que é pautada pelos grandes mestres do judaísmo. Nem todos estes grupos aceitam a lei como um imperativo absoluto, único e exclusivo. E, portanto, nós vamos ter um judaísmo muito fragmentário. Ele já existia ao tempo de Jesus, mas havia instituições unitárias, estão a perceber? Ao tempo de Jesus já havia um judaísmo fragmentário, fariseus, saduceus, zelotas, essénios, etc. Já era uma fragmentação. Mas, atenção, essa fragmentação, por exemplo, do tempo de Jesus ainda tem instituições coordenadoras. Tem instituições centrais, tem o templo, que é o centro, tem o sacerdócio, tem o culto, que é uma instituição fundamental, tem o sinédrio que pauta esses caminhos. Para os apocalípticos, essa primazia, essa importância das instituições oficiais deixou de existir. Portanto, nós temos aqui um judaísmo profundamente fragmentado, em que se mantém um centro unitário, que é aquele que vai dar continuidade ao chamado rabinismo, os rabinos, que está padronizado e assumido no Concílio de Abné como verdadeiramente o representante daquilo que é a fé judaica, aquilo que é a expressão da identidade judaica, aquilo que dá continuidade à fé bíblica, mas nem todos os movimentos judaicos se fundem, assumem-se aí. Os grupos continuaram a fragmentar-se, muitas vezes devido à vivência em comunidades distantes, em comunidades marginais, em comunidades de línguas ou de culturas diferentes, e por isso nós vamos ter o Enoque eslavo, o Enoque etiópico, o Enoque grego e outros textos que procuram responder a comunidades próprias e às inquietações específicas dessas comunidades. Ora, esta teologia, que há pouco vos dizia, que é quase tanta quanto os escritos, ou seja, mais do que uma teologia, podemos falar de teologias de matriz apocalíptica, são o espelho do judaísmo. E é também uma teologia em que é difícil fazer sínteses de pensamento. Se nós percorrermos os escritos apocalípticos à procura de verdades sumárias, de síntese, por exemplo, sobre a questão de Deus, é difícil encontrá-las. Porquê? Porque elas variam de escrito para escrito. Porque elas definem qualidades de Deus nos escritos e noutros os ignoram, ou os eclipsam, ou os põem na penumbra. Portanto, as sínteses nesta teologia são difíceis. Mais ainda, são difíceis naquilo que diz respeito ao que poderíamos dizer de praxeologia, ou seja, às atitudes práticas de vivência. Aí é difícil fazer uma espécie de alacá, de normas de conduta para as comunidades apocalípticas. Não é possível fazer uma alacá unitária. O judeu tinha a sua alacá, tinha o seu conjunto de princípios, os seus mandamentos. Eram muitos. Não sei se todos os punham em prática, mas havia muitos, eram muitos, mas havia aqueles que eram fundamentais e o judaísmo tinha encontrado a forma de, mesmo em diáspora, os pôr em prática. Aqui, nestes grupos, não é possível ter uma alacá, normas, princípios de vida prática uniformes. Eles variam muito de grupo para grupo. E por isso também as análises que nós podemos fazer a estes escritos são, como eu digo aqui, intermitentes. Ou seja, nós temos de muitas vezes variar de pedaço de texto para texto. São flutuantes, flutuam muitas vezes ao sabor das situações de que os escritos, de que os livros, de que os atores destes livros são a expressão. Portanto, há aqui naturalmente uma intermitência permanente. As verdades são muitas vezes circunstanciais, como também já dizia antes, são muitas vezes propostas ad hoc em função
destas circunstâncias ou daquelas. E, portanto, tudo isto depende dos grupos e dos movimentos que estão na base destes escritos, como já vimos dizendo. Um bocadinho mais à frente, também dependem das épocas e das circunstâncias históricas. E isso já víamos anteriormente, a semana passada, quando falávamos das etapas históricas, das grandes etapas históricas da evolução da apocalíptica, situávamos o exílio e o pós-exílio, situávamos o confronto com a cultura grega, finais do século IV, século III, situávamos a imposição do paganismo pelos reis antioquenos, que levou à revolta dos macabeus em meados do século II a.C. e, finalmente, a romanização que se estende ao longo de muito tempo. Pronto, podemos dizer que estes escritos, conforme vão nascendo um pouco nestas épocas, e também em função das circunstâncias, também estes escritos são variáveis. Por exemplo, falámos disto na semana passada, creio eu, que dei este exemplo, ou se não foi na semana passada, foi na outra anterior, um escrito como são os Salmos de Salomão, é muito resultante, é muito reflexo da situação que se vive em Jerusalém, na Palestina, após a conquista romana, em que se envolve até o próprio Pompeu, que é apresentado como uma figura do ímpio, já não é Satanás, não é Nabucodonosor, é Pompeu. Ele é a figura do ímpio que personifica a antítese daquilo que deve ser a figura de Deus, da centralidade de Deus, passa-se para a descentralidade deste combatente. Portanto, muita desta teologia está naturalmente ligada às épocas e às circunstâncias históricas em que nasce o escrito. Agora, e já vimos isso, é muito difícil muitas vezes nós definirmos ou termos elementos que nos ajudem a caracterizar este escrito é de quando, nasceu onde e quem é o grupo ou o movimento que está na sua gênese. Isso é uma tarefa, dizia há 8 dias, isso é uma tarefa que não é sempre fácil. O que é que fazem os estudiosos? Normalmente substituem a nossa tarefa, que é oferecermos uma introdução aos escritos, abordando essas 3 ou 4 questões. A época, o ambiente onde nasce este escrito, o conjunto dos textos e a tradição textual deste escrito, os possíveis autores e as suas verdades fundamentais. Portanto, nós temos isso em qualquer estudo que aborde a questão ou que trate de qualquer abordagem feita a um destes escritos. Temos essa tarefa feita por nós. Na verdade, ela devia ser feita por cada um, mas o nosso conhecimento nem sempre é tão largo, tão consistente que permita fazer isso. E também, esta teologia depende dos objetivos de cada grupo e, às vezes, dos adversários. É que muitos dos princípios teológicos que estão inscritos nestes textos são princípios de combate. A teologia apocalíptica, como o nosso Apocalipse também, é a teologia de combate. É teologia para combater inimigos e para afirmar os nossos princípios e para definir rupturas. Portanto, não esquecer isto. Muitos destes escritos têm, por trás de si, que às vezes não estão identificados, adversários que é preciso combater. E, portanto, é preciso combater contradizendo ou reafirmando de forma veemente aquilo que são os nossos princípios. Por isso, só a leitura de cada texto nos pode iluminar. Só a leitura de cada texto verdadeiramente nos pode iluminar. Mas nem sempre é fácil fazer esta leitura. Ainda temos um bocadinho de tempo, ainda nos falta um bocadinho de temática. E vamos exatamente de forma muito, porque, enfim, muitas destas coisas que agora vou dizer, nós já as vimos
já as abordamos, mas agora fazemos-lo, como dizia no início desta aula, de forma mais sistemática, mais sistémica, mais concentrada. Os temas teológicos fundamentais. O primeiro tema de toda a teologia apocalíptica é a questão de Deus. É o tema central. Não há outro tema que ocupe e que ocupe tanto os textos e que preocupe tanto os seus autores ou editores, como é a questão de Deus, na sua definição, nas suas funções, na sua identidade. E começa logo, a primeira grande questão é esta, é afirmar a transcendência de Deus. Ela aparece, e por isso nós temos de a ler, ela aparece inscrita nos textos apocalípticos a partir de princípios de caráter apocalíptico. Ou seja, um dos traços grandes de Deus, ele é o justiceiro, é o vingador das agruras, dos sofrimentos do presente. Ele é aquele que há de conduzir o grupo, o povo, no fundo, em última instância, o povo eleito, para o triunfo final. E o triunfo final é a vitória sobre todos os adversários. Portanto, esta transcendência de Deus é importante, mas é feita um bocadinho em termos apocalípticos, ou seja, dito de outra maneira, em termos nacionais, ou nacionalistas, melhor dizendo. Portanto, este tema da transcendência de Deus foi particularmente desenvolvido, isto merecia pararmos um bocadinho, mas vamos andar rapidamente, este tema da transcendência de Deus em critérios de superação, de vitória, foi muito desenvolvido, por exemplo, no período do regresso do exílio. Onde é que o temos? Olhem, no texto de Isaías, capítulos 40, 55, chamado Deutero-Isaías, o segundo Isaías, nós temos muito vincada esta ideia da transcendência de Yahvé, que supera e que esmaga, que combate, que reduz ao silêncio, que supera, que esmaga os deuses pagãos. Os deuses de Babilónia, os deuses locais, aquelas divindades que os próprios babilónios tinham reunido no seu panteão. É um dos elementos importantes que Isaías é destacar esta transcendência de Deus, porque é Deus que conduz a história, é Ele que é o motor da história. E por isso Deus aparece muitas vezes com diferentes personificações. O Deus Goel, o Deus que liberta, o Deus que vem e que liberta, a começar pelo seu povo. É um guerreiro, é um combatente, é um criador, um recriador, é um libertador. Esta funcionalidade, o Deus dos Apocalipse é sempre um Deus muito funcional, hein? Está sempre em ação. Ele tem de intervir continuamente, porque é ele que restabelece os equilíbrios. É ele que supera as desarmonias em ordem à harmonia que os apocalípticos querem criar. E a harmonia é o seu poder e a sua vitória. Portanto, e por isso estas representações da transcendência são constantes. Ou seja, ele é o Senhor que está para além do tempo, mas intervém no tempo. Está para além da história, mas conduz a história. E ele é uma figura central para a qual a que os apocalípticos aspiram e desejam conhecer profundamente. E uma outra verdade ainda desta transcendência de Deus é o Deus dos Apocalípticos está profundamente comprometido com o seu povo, com o povo de Israel. É um Deus, vamos dizê-lo aqui, ele está, avanço só um bocadinho,
ele é omnipotente, tudo está sobre o seu poder, sobre o seu domínio, mas ele é um Deus é um Deus nacional, é universal na sua configuração teológica, mas na sua funcionalidade ele está ao serviço de um povo. Portanto, isto é muito característico e é fácil de perceber. Ele, na sua omnipotência, é universal. Ele domina o cosmos. Ele tem todo o poder sobre as suas mãos. Mas ele está ao serviço do povo, dos seus eleitos, daquele povo que ele resgatou. E por isso esta questão de Deus é uma questão transversal, é uma questão profunda, eu diria quase que é uma questão não é exclusiva, mas é de grande relevância no contexto, no âmbito das diferentes escrituras dos diferentes textos apocalípticos e por isso importa dedicar-lhe dar-lhe aquele destaque que merece. Ora, este Deus é um Deus, como eu dizia, tem muito esta marca nacional. O seu domínio é eterno, é absoluto, mas espelha-se em Israel. Israel é o domínio de Deus. É o povo que testemunha, que deve testemunhar, deve manifestar este domínio de Yahvé. Aliás, o judaísmo tinha um preceito que era a grande missão de um israelita crente é testemunhar a grandeza do nome de Yahvé. Testemunhareis o meu nome e santificá-lo-eis. Santificá-lo-eis é afirmareis esta primazia. E para santificar e para afirmar esta primazia do nome de Yahvé, o povo de Israel tem de ser um povo santo. Sereis santos como eu sou santo. Ora, os apocalípticos cultivam em extremo este princípio. Eles são os santos por excelência. Porquê? Não se misturam com os pagãos. Têm um espaço de de vivência muito concreto. Eles são os grandes cultivadores dos princípios que estabelecem a diferença com os pagãos. Portanto, estás a ver, é neste sentido que o seu grupo é um grupo separado, perushim, perush, significa separados, que depois vai dar origem aos fariseus. Os fariseus o que é que são? São os separados dessa gente que anda por aí que nem conhece sequer a lei. Os grupos apocalípticos são também grupos separados desses outros grupos que andam por aí em convivência, eu diria, em mistura, em conivência com os estrangeiros, com os romanos, com os outros que são os pagãos. São muitos os adjetivos e os privilégios que Deus concede ao seu povo. A omnipotência do Deus dos apocalípticos está sempre ao serviço do seu povo, que é o grupo dos seus eleitos. E, portanto, é um povo santo, sacerdotal, um povo eleito, e é um povo que goza dos favores de Deus. Tem o privilégio de estarem no espaço associados a Deus, ao passo que os demais não têm. São eles os únicos que entram nessa esfera, diríamos, do divino, ou na proximidade do divino, como os diz. São até classificados, como faz o livro, como faz o judaísmo após o exílio, são um povo sacerdotal, consagrado, um povo separado dos demais, este povo eleito. Ora, e no pós-exílio, nós vamos assistir a esta tensão grande entre o Deus universal e o Deus particular. Mas atenção, o Deus particular de Israel é o Deus universal. Só que ele tem como eleitos a quem fazer bem, de quem ser Deus é ao povo eleito, ao povo de Israel. Os outros, ele é o Deus justiceiro a quem deve punir.
E por isso nasce-me aqui esta dúvida, e é uma pergunta que deixo, que faço a mim próprio e que deixo aqui também como tema. A salvação dos escritos apocalípticos é para todo o Israel ou é só para aquele resto fiel? Que agora nem é o resto fiel que vem do exílio, é o resto fiel de cada um destes movimentos. Pois, para meu ver, esta salvação do Deus Salvador é só para o grupo. Mesmo que os outros também sejam parte dos eleitos, mas já não são os eleitos como aquele grupo é eleito. Não têm os segredos, não têm o acesso, não têm o privilégio de conhecerem as verdades reveladas que o grupo conhece. Qumran é um bom exemplo deste exclusivismo, ou seja, dito em palavras muito mais cruéis, mas muito mais reais, deste nacionalismo. O Deus dos apocalípticos tem muito os traços, apesar da sua universalidade, tem muitos traços de um Deus nacional, de um Deus nacionalista, de um Deus que está ao serviço quase exclusivo de um povo, e é esse povo que é objeto do seu afeto, do seu carinho. É esse povo que é sujeito do seu carinho, da sua misericórdia, do seu perdão. Enquanto os outros vão ser apenas as vítimas da sua justiça, da sua punidade, punir, castigar, o seu castigo. Um Deus universal versus um Deus nacional, mantendo sempre esta dimensão do Deus absoluto que os apocalípticos afirmam, mas há aqui um diálogo que vem nos responder a esta questão, se este Deus que é universal é uma universalidade nacional. E por isso Yahvé torna-se nestes escritos muitas vezes a expressão de um nacionalismo desenfreado, de um desejo de vingança incontido, de uma ambição desmedida. Não esqueçam que em muitos destes escritos está naturalmente escritos estas questões, que nós podíamos dizer, à luz de Deus, são um bocadinho aberrações, mas fazem parte deste contexto, desta literatura. Existe de Yahvé a sua função punitiva contra os demais para vingar a nossa incapacidade de afirmar ou de viver aquilo em que acreditamos. Portanto, o Deus dos apocalípticos é mais um Deus de justiça do que um Deus de amor e misericórdia. Temos de esperar e afirmar e encontrar na boca de Jesus esta dimensão do Deus do amor e da misericórdia. Já que nestes contextos, e também em parte do judaísmo, mas aqui de uma forma mais extremada, o judaísmo em geral também tem muito esta marca nacional, mas estes grupos afirmam-no de forma absoluta, escancarada. Este nacionalismo conduz exatamente a um Deus justiceiro, nada complacente, não é o Deus do coração misericordioso ou do coração renovado de Jeremias ou de Ezequiel, mas é o Deus do coração de pedra que se vinga, que afirma a sua vingança, exterminando e contribuindo para eliminar todos aqueles que não fazem parte do grupo. Pronto, com isto, embora de uma forma um bocadinho mais ligeira, mais apressada, creio que vos dei os traços gerais mais salientes, mais específicos, mais característicos desta teologia apocalíptica no que à questão de Deus diz respeito. Portanto, a teologia dos apocalípticos abarca outros temas, como já vos tinha dito antes, mas a questão de Deus sendo central tem muito esta marca que vai assumindo contornos de livro para livro, como já vos disse, que certamente esses contornos estão muito
ligados a épocas e a grupos, a experiências vivenciais, a situações históricas, mas é importante perceber que há aqui traços nacionalistas ou traços identitários de nacionalismo judaico que depois são reportados para a própria identidade, para a própria transcendência de Deus. Ficamos por aqui, naturalmente. Peço ao nosso gestor, não é de conta, mas é aqui do programa, para nos abrir e vermos se porventura tendes. Eu sei que estas questões que aqui abarcamos, muitas delas são muito complexas, hein? Muitas delas são muito complexas. E como eu vos disse sempre, Pedro, já dou a palavra, como vos disse sempre, carecem de uma aproximação aos textos. E devemos partir, quando tivermos a oportunidade de o fazer, ou se o fizermos, devemos partir com uma mente aberta de que saber que lendo textos vamos encontrar diversidade nestas formulações. Faça o favor. São diversas coisas e eu peço desculpa, não vou de maneira nenhuma tentar abanar as colunas do tempo, sei o perigo disso. Mas, primeiro, apontou algumas propriedades do Deus dos apocalípticos. Mas será que se pode falar de um Deus dos apocalípticos ou de vários deuses? Pois, é uma boa pergunta. Quando eu falo de um Deus dos apocalípticos, é o Deus dos escritos. Pois, mas são tão diferentes. E os traços da fé, os traços fundamentais de Deus, melhor dizendo, os traços fundamentais do monoteísmo bíblico nos textos apocalípticos, eles não são contraditos, não entram em contradição. O que às vezes entram é em exasperação, quer dizer, são tão afirmados, são tão afirmados e tão veemente realçados que às vezes parece que se trata de outra divindade. Mas eu não me atreveria assim à primeira, dizer que podemos falar de vários deuses. Várias configurações, várias características, às vezes um pouco dicotómicas, é verdade, mas não diria que são vários deuses. Acho que há um Deus. Eu quase diria que haveria várias fileiras monoteístas. Porque os traços fundamentais, Pedro, os traços fundamentais do monoteísmo bíblico estão lá presentes. Depois, naturalmente, nós também damos. Nós mesmos cristãos conhecemos Deus a partir de Jesus Cristo, também damos muitas características de singularidade de cabeça para cabeça, não é? Claro, claro. Mas embora tenhamos um credo unitário. Mas eu estou convencido que muitas vezes há gente que está a rezar o credo. Já não estou dizendo cada cabeça a sua sentença. Pois, não é cada cabeça, mas aqui é cada grupo, quase cada grupo. Eu estou a falar de grupos. Sim, é quase cada grupo um pouco a sua sentença. Por outro lado, me parece que estar a comparar a pluralidade do universo judaico com a pluralidade dos apocalípticos seria um bocadinho exagerado. Não, mas eu não estou a comparar, eu não estou a comparar, estou apenas... Pelo menos a pô-las em paralelo. Não pus em paralelo, estou apenas a dizer que o judaísmo pós-Babilónia foi único. Claro. Após Babilónia foi único. Depois, fruto de circunstâncias históricas, assumiu contornos específicos de grupos. E esses contornos específicos vão mais tarde ser postos de parte em função daquilo que é ou que foram as consequências pós-70, com a redução, diríamos, da identidade judaica ao mínimo possível. Sim, tinha que ser mesmo.
E como esse judaísmo teve épocas em que se manifestou em diferentes formas, não tem nada a ver, porque comparar era dizer que esses grupos do judaísmo oficial, que aceita as instituições, que vive a partir delas, que se deixa orientar por elas, se repercutia nos textos apócrifos. Não, os textos apócrifos situam-se num outro universo, mesmo que haja grupos que certamente onde estariam presentes também alguns daqueles movimentos que nós conhecemos como fazendo parte do judaísmo chamado oficial. Se me dá licença, e será a última coisa que me permite apusar, diria eu que essa pluralidade judaica está muito presente numa forma embrionária, enquanto no mundo apocalíptico ela continua permanentemente, e até hoje continuamos a poder falar de Apocalipse. Pois, mas eu não sei, Pedro, também não sou assim, eu acho que ela não está tão embrionária como isso, porque há, ao tempo, por exemplo, de Jesus, há movimentos que se consideram na órbita do judaísmo. Sim, mas já que são muito 4. Diferenciados de uns para os outros. Bom, mas já considera só 4, praticamente. Consideramos 4 porque não conhecemos mais. Pois. Depois do resto dizemos... Depois dizemos grupos de Apocalipse. Qualquer grupo, qualquer estudo que tenha sobre os judeus do tempo de Jesus diz movimentos de caráter religioso e social. Fariseus, saduceus, essênios, zelotas e grupos apocalípticos. Herodianos. Logo se faz aí que é difícil conjugar isso, mas há um traço comum que os une, que é exatamente esta identidade escatologizante conferida à história e esta expectativa de rejeição daquilo que é o presente dessa mesma história. Claro, uma rejeição do presente é algo de comum, mas os futuros propostos são futuros muito diferentes entre si. E por outro lado, me parece que pode falar-se de uma halakha e até da prática de uma haganá, não é assim, enquanto para os apocalípticos não poderá falar, porque cada um teria... Não poder falar porque eles não desenvolveram, mas eles tinham o seu... Não desenvolveram, não nos deixaram, não há uma Mishnah dos grupos apocalípticos, não há um Talmud, não há nada. Mas dentro dos escritos... Era impossível escrevê-la, era impossível construí-la, não sei se era qual era a multiplicidade dela. Não, porque é que estás a dizer que era impossível escrevê-la? Porque, ao fim e ao cabo, agora é a última pergunta mesmo que faço, há algum estudo feito, por exemplo, se estas visões, estes sonhos, isto tudo, não tinha também aqui uma raiz em substâncias alucinogéneas? Credo. Está à frente. Porque dá a impressão... Eu não conheço nenhum estudo. Eu também não conheço, de maneira nenhuma. Está bem, mas eu não vou para aí porque eu não conheço tudo, conheço pouco, não é? Simplesmente não, mas um fator a ter em conta é que estes grupos eram diminutos. Não tinham uma abrangência que tiveram, e não tiveram uma continuidade estável que o judaísmo pós-bíblico veio a conquistar. Não estável, estar sempre a viver no mesmo lugar, mas estável no sentido de manter a sua centralidade estável. Tá? Isso é importante perceber, porque sem isso não chegamos lá. E, portanto, há pode haver alguma precipitação, passar de um cenário para tirar conclusões de outro. Eu não sou capaz de abusar mais da sua paciência. Eu limito-me e fico aqui a apresentar um bocadinho as realidades. Não vou agora para o universo do meu próprio imaginário. Não teria do meu imaginário, mas... Não sei. Não lhe posso fazer mais perguntas. O Pedro está aqui a tirar uma série de conclusões que eu acho que, se não derivam do seu imaginário, onde é que está a respectiva fundamentação? Alguns princípios podem concluir-se, mas não se pode deduzir um universalismo de um lado para o outro. Professor, mas isso não pronto, encerramos a nossa... Está, por exemplo, acontecido na Segunda Guerra Mundial, quando
as tropas se consideravam, as tropas germânicas, sob a ação de certos alucinogénios, se consideravam completamente, digamos, defendidas por qualquer arma do outro lado, quando os voodoos, depois daquelas suas cerimónias, se lançavam contra as fileiras dos soldados ingleses e por aí fora. Mas eu não vou pôr mais pergunta nenhuma, só lhe agradeço muito a sua paciência em estar no fim deste esforço todo a responder. Outras questões? Que Deus o proteja. João, queria eu fazer muito uma obrigado. pergunta. Hã? João, queria fazer uma pergunta. Diga. O sino de Diabne foi em que ano? O sino de Diabne não foi num ano, é um processo em que o judaísmo entrou de diálogo permanente a partir dos anos, na década de 90. Está bem? 90 da nossa era. Portanto, a partir de 90, há todo um conjunto, quer dizer, não é um processo. Olha, não é como os nossos sínodos em que se entra na Capela Sistina e fecha-se a porta. É um processo em que os rabinos se vão encontrando paulatinamente, em diferentes momentos e em continuidade, para analisar as grandes questões. Primeiro, para analisar a situação em que o judaísmo se encontra agora sem os seus suportes. E a encontrar novas soluções, redefinir a forma das instituições darem unidade ao povo crente. Está bem? Não Portanto, tem datas? Tem, já disse que a partir do ano 90. Sem fim. Na década de 90, não, ocupa, porque não, Maria Eugénia, é muito simples. É que nós não temos as atas do Sínodo de Diabne. O Sínodo de Diabne não deixou de atas. Se tivéssemos atas, podíamos dizer, reuniram-se na primeira sessão no dia 5 do mês de Quisleu, fizeram um intervalo para o almoço e continuaram após o lanche. Não temos essas datas. É um processo que envolveu, é como hoje a sinodalidade. Está o Papa a falar da sinodalidade. Quando é que ela começa? Sim, certo, percebi. Há muita gente que acha a sinodalidade sou eu. Eu vou mandar, eu vou impor a minha perspectiva e isso pode fazer uma ata. Mas a sinodalidade da Igreja é um processo permanente da Igreja, que depois vai ter expressões, vai ter momentos e que vai ter também um sínodo de bispos. Mas você pode fazer a ata do sínodo dos bispos, mas da sinodalidade já não pode fazer facilmente. O Sínodo de Diabne é um processo de sinodalidade do judaísmo, que não tendo agora instituições, não tendo sinédrio, não tendo sacerdócio, não tendo espaço do templo, das festividades, etc., vai encontrar um processo de encontro. Certamente, chama-se Diabne porque lá decorriam ou decorreram as sessões, mas provavelmente nem todas. As sessões, isto é, os encontros. Mas certamente muitos desses encontros foram feitos na clandestinidade. E há poucos dias eu lia um livro que eu aqui tenho, interessante, que não li tudo ainda, porque o meu tempo não dá para ler todos os livros interessantes, não é? Mas que se chama exatamente Os Sábios de Diabne, os mestres, e as suas principais sentenças. E esse livro deixa-me transparecer que exatamente há momentos em que os mestres discutiram até a sua própria autoridade. Aquilo funcionava quase que uma escola não de rabinos para discípulos, mas uma escola de rabinos entre si. E havia cabeças das tendências. A tendência de Gamaliel, a tendência de Yohanan ben Zakkai, a tendência mais tardia de Rabi Akiva, eram os grandes pontífices destas assembleias. E, portanto, é um processo que situamos no tempo, mas se me pergunta as datas concretas, uma vez eu encontrei num estudo do professor Manes exatamente isto. Conhecemos a existência de Diabne, ela faz parte da história judaica,
mas não temos as atas. E como não temos as atas, não há nenhum decreto, não chegou até nós nenhum decreto afirmado em Yavne. Não há nenhum documento que tenha chegado até nós. É princípios discutidos. Por exemplo, é ou não é Ezequiel um livro canónico? É ou não é o Cântico dos Cânticos, porque andam aí a aproveitar-se dele para fazer propaganda dos amores encantados? É ou não é um livro canónico? Como é que se deve ler o início do livro de Ezequiel? Quais são as práticas que devemos ter quando estamos em ambiente judaico? Isso depois vai, e os mestres, é Mishnah que dá um espelho disto, os mestres começam a discorrer. E uns dizem, pois à luz dos princípios da lei é assim. E outros dizem, mas à luz do princípio da lei também pode ser assim. E como não é fácil dirimir deste pode e deste deve, a Mishnah traz os dois. Quando há 13 judeus, há 4 opiniões, costuma-se dizer. Mas, Pedro, não é preciso ir aos judeus. Em Portugal há muitas mais. Agora há, tem razão. Portanto, o sínodo, aquilo que nós chamamos sínodo de Yavne, é, acima de tudo, um processo interno dentro do judaísmo para reencontrar os caminhos da sua, vamos dizer, sobrevivência, da sua continuidade, adaptado às novas circunstâncias. Então, cá estão a ver aquilo que eu dizia dos apocalípticos. As circunstâncias são muito importantes e condicionam. E portanto, é muito expressivo. Os melhores textos, estou agora a refletir isso porque me pediram um trabalho, que do judaísmo nos dão o espelho da sua sinodalidade, não foi inventada pela Igreja Católica, pelos cristãos. A sinodalidade é um processo inscrito em muitos textos bíblicos, mas os melhores textos que nos falam desta sinodalidade são os textos da tradição judaica extra não canónica, não bíblica, como é Mishnah e o Talmud, onde nos apresenta sobre um tema as múltiplas expressões, as múltiplas perspectivas para poder seguir esse tema. Depois, os grupos não entram à pedrada uns com os outros, porque neste momento o que era importante era manter a identidade e sobreviver. Obrigado, Padre João, percebi, e é um processo em caminho. É um processo que o judaísmo fez em caminho. Que os autores situam, os autores, e isso é verdade, situam nesta quadra, mas não temos uma data de conclusão, está a perceber? Não temos aquela festa solene em que os cardeais vêm todos de regresso, ou os bispos à Basílica de São Pedro para a missa final. Não há isso. Não há um ato oficial de inauguração, porque nós não o conhecemos. Mas isso porque isso não era o processo das escolas. As escolas reuniam-se para debater as questões que eram práticas para poder viver e sobreviver dos grupos. Muito bem. Alguma outra questão mais? Muito bem. Obrigada. Hoje estão a ser questões muito ricas. Ainda bem. E com bastante e muito polemizantes. Nada mais? Não. Hoje, se nada mais, nós vamos então a encerrar. Para a semana, lá tereis então o temário. Vamos agora continuar a debater as questões da teologia dos apocalípticos. Passarmos um bocadinho a questão de Deus, como eu vos disse, havia muito porque é o grande tema central e que dar-nos-ia para muito mais trabalho, mas vamos também superar, porque o mundo começa e acaba em Deus, mas pelo meio tem diferentes etapas. Então também temos de ver as outras, não é? Pronto, uma santa noite. Boa noite. Obrigado pela paciência. Boa noite. Nina Valéria, como é que está a Madeira? Está tudo bem, Padre João. Finalmente temos um bocadinho de frio, 18 graus. Como está a ver, eu estou sempre muito atento às periferias. Muito bem, o Diamantino já se despedia.
Pois, também mas já o tinha soldado antes. Que bem. Nós